Bom dia, irmãos. Shalom Aleichem. Bruchim Rabaim Beshem Yoshua. Boker Tov. A paz seja convosco. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Eu sou pastor Anilton Cafe. Estou nesta manhã, nesta parashat, para transmitir a palavra de Deus para a tua vida. Desde já, vamos fazer uma oração para nós introduzirmos nesta mensagem. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, divulgue, deixe seu comentário para que você me ajude a propagar este evangelho até os confins da terra. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Avinu Sheba Shamayim Et Kadosh Shemicha Tavu Mahulcha Yaser Retzoncha Kebashamayim Kembaretz Et Lechem Hukenu Ten Lenu Rayon Ulach Lanu Ahatayen Kefin Seshochim Gan Anachnu Lahot In Lanu Vialte Vieno Lidei Nisayon Kiin Hatsenu Mihara. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim quando perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, o tema é as ofertas da lei e o altar da igreja de hoje. O título da mensagem é A Torá ontem e hoje. Hebreus capítulo 10, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Repetir de novo. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem das coisas exatas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles chegam. Amados, a lei mosaica tinha 5 ofertas principais. Nós conseguimos ver essas ofertas em Levítico, capítulo 1 e até o 7. Cada oferta ou cada ritual era um sinal profético e apontava para Cristo. Hoje, não oferecemos mais animais, mas oferecemos a vida no altar. E a primeira coisa nesta parashat de hoje é a oferta do holocausto, que significa entrega total, Levítico 1. O ritual era mais ou menos assim: animal totalmente queimado no altar, nada ficava para o homem comer. Animal totalmente queimado, Cristo se entregou por inteiro. Por isso devemos nos entregar sem reserva. Dentro desse sacrifício da oferta do holocausto, Cristo é o sacrifício total para Deus. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. A palavra oferta de sacrifício aqui é traduzida no original korban hatat, quer dizer, oferta pelo pecado. Então no original ficava assim: andai no amor, como também Yeshua nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta pelo pecado a Deus em aroma suave. Efésios 5, 2. Na cruz não sobrou nada para si mesmo. Na cruz não sobrou sequer uma gota de sangue. Foi tudo derramado para purificar o homem do pecado
e de toda a imundícia. A aplicação para a igreja hoje deste versículo é entregar-se totalmente a Deus, sem reserva, sobre o altar. Que altar? O altar fictício, o altar abstrato, o altar espiritual. O cristão não vive metade para Deus e metade para o mundo. Ou ele é 100% para Deus ou 100% para o mundo. Ou ele se entrega totalmente e exclusivamente ao eterno, ou ele se entrega ao mundo. Não existe meio termo para Cristo. Não existe ao evangelho meio termo. O evangelho não é para homem, o evangelho é para cabra macho. Como? Aquele que está disposto a obedecer o que Jesus disse: se alguém te ferir na face direita, vire também à esquerda. Se alguém lhe pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2. E se alguém lançar a mão da tua capa, da tua túnica, deixa também a capa. E diz mais: não leveis bolsa nem alforje. Esse é o evangelho, é muito mais do que a lei, que na lei era dente por dente e olho por olho. Eu arrancava um dente de alguém, alguém arrancaria o meu dente, os sacerdotes seguravam, os soldados seguravam, ele vinha e arrancava. Era o preço do perdão na lei, na Torá. Mas Cristo cumpriu a lei e deu mais sentido a ela. Como? Não tem mais esse negócio de dente por dente, olho por olho. Se arrancou o teu olho, perdoe. Se arrancou o seu dente, perdoe. É difícil. Não é fácil. Por isso o evangelho pede entrega total. Entrega total como Cristo se entregou. Holocausto é quando não sobra nada para o mundo. Holocausto é quando não sobra nada de nós, não há espaço algum dentro de nós para o mundo e é preenchido totalmente com a plenitude e a presença do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro holocausto hoje. Não sobra nada no altar. Só cinza do velho homem. Só cinza do pecado. Esse é o nível da entrega que Deus espera de mim, que Deus espera de você. Essa é a entrega, a oferta do holocausto. Porque antigamente trazia-se o cordeiro, a pessoa que pecou colocava a mão sobre o animal, transferindo a culpa do seu pecado ao animal, seja ele um cordeiro, seja ele um carneiro, seja ele um bode, seja ele um touro, assim por diante. Ou se fosse pobrezinho, uma rola e 2 pombinhos. E ali apanhava a mão sobre a cabeça do animal. O sacerdote fazia a oração da transferência do teu pecado para o animal. E você pegava a faca, passava no pescoço do animal. O sacerdote pegava aquele animal e espargia o sangue do animal sobre você e sobre o holocausto. E queimava tudo. Quantos inocentes morreram por causa do pecado do povo judeu? Quantos animais inocentes foram sacrificados? Mas isso não era suficiente, porque no outro dia estava o homem todo sujo de pecado e lamaçal de novo. E está Deus olhando lá do céu. E olha para o meio dos anjos. Não encontrou ninguém disposto a morrer pelo homem, que era capaz de cumprir as exigências da lei que Ra-Satã havia considerado que ninguém, nenhum ser humano era capaz de cumprir. Deus olha para o meio dos profetas, não encontrou ninguém. Ele olha no meio dos sacerdotes, também não encontrou ninguém. Está Deus olhando lá do céu e perguntando: quem vai morrer pelo homem? Quem vai trazer o homem de volta para mim em forma de sacrifício vivo? De repente alguém começa a caminhar do seu lado direito. Ele olha, é o Filho unigênito. Por isso que diz a palavra que Deus amou o mundo, o homem, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o altar do holocausto.
Este é a entrega que Deus quer. A Torá de ontem, a Torá de hoje é essa. A segunda coisa é a oferta de manjares, que quer dizer serviço e gratidão, Levítico 2. Como era o ritual? Farinha, azeite, incenso oferecidos a Deus. Presta atenção, farinha, azeite e incenso. Sem fermento, sem mel. Ou seja, sem fingimento, pureza e sinceridade. Farinha, mais azeite, mais incenso. Pode simbolizar corpo, alma, espírito. Também, profeticamente, pode simbolizar farinha, palavra, azeite, espírito, unção, incenso, oração. Sem fermento, quer dizer, sem fingimento, sem pecado, separado do mundo para Cristo. Cristo é o pão da vida, é serviço, gratidão e dons no altar. Amados, farinha, azeite, incenso. A farinha é meditar na palavra de Deus. A palavra é Cristo, Ele é o verbo é a palavra. Não existe nada que possa penetrar no mais profundo do coração e da mente do homem a não ser a palavra de Deus, Davar Elohim em hebraico. A segunda coisa é o azeite, é a unção de Iruah Rakodash, o Espírito Santo. Em terceiro lugar é o ketuvim, é o incenso, é a oração, tefilá. Cada vez que você vai orar, sobe como incenso, com a unção, baseado na palavra. Isso é vida no altar. Essas são as ofertas de manjares que temos que apresentar a Deus. Leitura da palavra, busca do Espírito Santo e oração. Oração não é aqui você fica no teu quarto clamando, não. Oração é falar. Certa feita Jesus passou, viu uma figueira que só tinha folhas, não tinha fruto. Ele amaldiçoou a figueira e disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E quando ele passou de volta, os discípulos disseram: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Como fazemos isso, mestre? Jesus disse: primeira coisa, tende fé em Deus. Palavra. Segunda coisa, não duvide. Terceira coisa, ore, fale ao monte. É hora de você executar a autoridade que Deus deu na tua vida. Se você tiver farinha, palavra, azeite, unção do Espírito, tefilá, oração, que é o incenso, as coisas vão começar a fazer sentido dentro do mundo espiritual na sua vida, meu amado. Isso também simboliza o corpo, farinha, alma, unção, espírito, incenso. Cristo é o pão da vida. Cristo é serviço, gratidão. Cristo é dons no altar. Cristo é o pão da vida sem fermento de pecado. Azeite é unção, incenso, oração, farinha, palavra. Você tem alimentado da farinha, da palavra? Ou você tem se alimentado de outro tipo de farinha? Ou você tem alimentado dos manjares do mundo? Os manjares dos que levam o nome de deuses e tem se esquecido da palavra verdadeira. Oferecer nosso serviço. Hoje devemos oferecer os dons, os talentos que Deus nos deu em prol da vida das pessoas que precisam de uma libertação, de uma edificação.
Culto não é só cantar, culto é servir. O altar não recebe apenas sangue, vidas, recebe também farinha, ajudas, o símbolo do serviço humilde. Eu agora há pouco estava ouvindo um áudio de um irmão que estava dizendo que conhece uma igreja que amanhã, domingo, ele dizia, amanhã, domingo, vai cancelar. Ou seja, hoje, né? Vai cancelar o culto para o jogo do Brasil. Aí tem aqueles que não se alimentam da farinha, não se alimentam da unção, não se alimentam do incenso. Eles dizem, mas nós somos patriota. Nós temos que assistir o Brasil. Nós somos patriota. Você pode ir para o culto adorar a Deus e torcer para o Brasil, não há problema nenhum. Mas agora é você que deve escolher quem vai ocupar o primeiro lugar no teu coração. Se é Jesus Cristo ou se é Copa do Mundo. Há pessoas que estão trocando Jesus por qualquer coisa. No livro de São João, na última noite que Yeshua HaMashiach pegou uma toalha para lavar os pés dos discípulos, se cingiu com uma toalha para lavar os pés dos discípulos. Mais à frente, quando Jesus deu a ceia, que Judas tomou ela, e ele já tinha o intento de trair Jesus Cristo, Jesus disse a ele, o que tem de fazer, faça depressa. E Judas saiu dali. E quando Judas saiu dali, o texto diz que o próprio Ra-Satã, não foi demônios, não foi espíritos, não foi anjos caídos, foi o próprio Ra-Satã que entrou no coração de Judas Iscariotes, assumiu o controle da vida de Judas Iscariotes. Ou seja, Judas ficou possuído pelo chefe de todo o mundo tenebroso. Aí Judas saiu correndo, babando, gritando, querendo bater, querendo matar, querendo fazer, querendo acontecer. Isso? Porque o que nós vemos hoje, possessão demoníaca, é o camarada que fica babando, falando grosso, dizendo que ele é padilha, dizendo que ele é pomba que gira, é pomba que rodeia, é pomba que pula, dizendo que ele tranca rua, tranca ponte, tranca de tudo. E isso é o que nós vemos aqui no Brasil, que são as pessoas que diz que está possuída por demônio. Esses daí não é possessos não. Esses aí são cavalos de Satanás que ele manifesta para machucar. O exemplo de uma pessoa possuída por Satanás, Ra-Satã, o chefe, ele troca o que é de mais precioso pelo que não tem valor algum para Deus. Que é o que? O dinheiro. Judas pega consciente, Satanás em seu coração, quer dizer, no dele, no meu não, leva ele até o sacerdote e diz para o sacerdote, o que vocês querem me dar para lhe entregar Jesus? O sacerdote dá a ele 30 moedas de prata, o preço de um escravo. E Judas já ia entregar de graça, ele cata aquelas moedas. Trocou a pérola de grande valor, trocou a essência da criação, trocou o Salvador do mundo por 30 moedas de prata. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que todo cristão que troca Jesus Cristo por uma Copa do Mundo, ou troca Jesus Cristo por um jogo do Brasil, do Flamengo, do Corinthians, ou seja, de quem for, está fazendo o papel de Judas Iscariote. Culto, Jesus é intimidade, é comunhão, não se troca. Jesus é como a nossa esposa,
não se empresta, não se troca e não se vende. Nós somos a noiva de Jesus. Ele não nos dá, ele não nos troca e ele não nos vende. Esse é o amor que ele tem para a sua igreja. E que amor você tem com ele, meu amado? Você que... Ah, pastor, mas eu vou fazer diferente, eu vou levar um telão para a igreja. Pronto. Aí nós vamos assistir um culto gospel, um jogo gospel. Meu amado, muito cuidado nas suas palavras. Terceira coisa é a oferta pacífica. Comunhão e reconciliação. É a oferta pacífica, comunhão e reconciliação. Parte queimada a Deus, parte comida pelo ofertante e pelo sacerdote. Era uma refeição de aliança. Cristo é nossa paz, reconciliação e comunhão na ceia. Isso aconteceu com o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo. Quem era o corpo dele? Era os pés de Jesus? Era as mãos de Jesus? Não, era eu e você. Ele partiu aquele pão, ele disse: essa parte vai para a cruz, essa parte vai ficar aqui. Fazer isso toda vez que comer em memória de mim. E pega de repente o sangue e sela o contrato de casamento com a igreja, com o seu corpo. E diz: fazer isso toda vez que comer esse pão e beber esse cálice até que eu venha. E voltou no domingo de manhã para oficializar o contrato de casamento e vai voltar buscar a sua igreja. Por isso prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Efésios 2:14 é o cumprimento desta palavra tremenda. Cristo é nossa paz, é nossa Páscoa. A ceia do Senhor é o cumprimento, comer na presença de Deus em comunhão. Não é comer a carne de Deus, porque aí nós seríamos vampirão. Não é beber o sangue de Jesus. Você não está bebendo sangue, você está tomando suco e está comendo pão. Senão nós seríamos os Nosferatu ou vampiro. Não. Aquilo ali é um símbolo da ressurreição de Cristo. Comer a carne que está dizendo ali é a comunhão do corpo, todo mundo junto, em união. É a oferta pacífica, aponta para a comunhão entre irmãos. Sem reconciliação não há culto verdadeiro. Quem não se assenta à mesa da comunhão na terra não participará da mesa do Cordeiro no céu. Tem pessoas que dizem: não, eu não posso ficar sem participar da Santa Ceia porque eu estou em pecado. Não. Só tem um problema: se você não participar da mesa aqui na terra, você não vai ter o direito de participar lá no céu. Você não faz parte do corpo. Por isso que diz: examine o homem a si mesmo e coma. Você tem que entender que você faz parte do corpo. Não está dizendo para você examinar para ver se tem pecado, porque ninguém é digno para participar, ninguém. E por último, a oferta pelo pecado. Há pessoas que na sã ignorância diz: eu vou fazer uma campanha, vou me preparar. Chega no dia da ceia, toca-se um hino, ele imagina que ele está recebendo todo o perdão de tudo. Não, não é isso que Cristo quer. Cristo quer que você entenda que aquele é o corpo, aquilo é comunhão. Santa Ceia é comunhão. Se você não consegue tomar uma Santa Ceia com o teu irmão, você não tem comunhão com o corpo. Você é um dedinho podre no corpo de Cristo. Você está apodrecendo o corpo de Cristo. Melhor é amarrar uma pedra no pescoço e pular na profundeza do mar, diz as Escrituras. Amados, quantas pessoas não sabem o significado do que é isso? E por último, oferta pelo pecado. Levítico capítulo 4, expiação e perdão. O ritual era espargir o sangue no altar, o animal morria no lugar do pecador, substituindo como Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Arrependimento e confissão. Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista estava batizando no Rio Jordão. No capítulo 1, versículo 29, ele olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu sangue limpa toda injustiça. Hebreus 9:22 diz: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não existe culto sem arrependimento, sem oração diária. Precisa incluir confissão dos seus pecados na tua oração a Deus. Mas Deus viu eu fazendo, mas Deus quer te ouvir confessando, reconhecendo o teu erro e se arrependendo, tomando posição,
mudança de posição. Quem não reconhece o pecado nunca entenderá o valor do sangue. E quinto lugar, já concluindo, a oferta pela culpa, restauração e separação. Como era o ritual? Além do sacrifício, o ofertante devia restituir o que havia roubado ou prejudicado. Sacrifício mais restituição. Cristo pagou a dívida que não podíamos pagar e nos restituiu. Reparar erros que Adão e nós, segundo a carne, pecamos. E Jesus veio e restaurou o relacionamento. Cristo não só perdoa, ele nos reconcilia na cruz. Ele pagou a dívida e não podíamos pagar. Perdão não é desculpa para continuar no erro. É preciso arrependimento. Quando possível, o cristão deve reparar as injustiças cometidas. A cruz perdoa, mas também nos chama a restaurar o que quebramos. 5 ofertas, 5 lições: entrega total, serviço humilde, comunhão real, expiação verdadeira, restauração completa. 5 ofertas, 5 lições. Cristo cumpriu tudo no altar como homem e ainda exige fogo e entrega. Cada oferta aponta para Cristo e para a nossa vida diante de Cristo. O holocausto, entrega total. Você já fez o holocausto na tua vida? Manjares, serviço humilde. Você já está trabalhando, sendo servo, servindo o teu próximo, como Jesus, na noite que foi traído, lavando o pé dos discípulos? Pacífica. Você tem comunhão real pelo pecado, expiação pela culpa, restauração. Hoje não temos mais sangue de animais, mas temos o sangue de Cristo e o altar, que é o nosso coração. E a pergunta que não se quer calar é: o que você tem colocado sobre o altar de Deus nos dias de hoje? As ofertas da lei eram sombra, Cristo é a realidade. Mas o altar continua o mesmo, precisa de fogo, precisa de entrega, precisa de vida. E como está a tua vida diante de Deus? Ao concluir esta mensagem, eu quero te dizer: se você tem feito como esses cristãos de hoje, trocando Jesus para algo de menos valor, reveja os seus conceitos. Se você tem trocado a comunhão com o próximo, a comunhão com Cristo, a intimidade com o corpo de Cristo, por alguma coisa passageira desta vida, rever os teus conceitos. Você pode estar agradando aos homens. O apóstolo Pedro disse: para mim convém agradar a Deus do que aos homens. Quantas pessoas estão agradando o seu líder, agradando o seu superior e desagradando Jesus Cristo para agradar eles? Jesus disse que não pode servir 2 senhores. Ou você gosta de um e odia o outro, ou você odia um e gosta de outro. Não devemos servir a Deus e as vontades, os desejos. Este mamon refere também a desejos. Ah, mas eu desejo assistir o jogo. Tudo bem, você é livre para assistir o jogo na hora do teu culto. Mas é a tua comunhão. Você está provando para Jesus Cristo que você ama mais o mundo do que Ele. Você que chegou comigo até aqui nesse vídeo, pega a peça de roupa, chave do lar, documento e vamos orar. Copo com água. Você que tem fé, você que crê em milagre, você que tem essa comunhão, vamos orar. Senhor Jesus, visita agora esta vida, meu Deus, que clama, esta vida que busca, esta vida que está doente, que está enferma, está desempregada, está com a causa na justiça perdida, e que está com a vida nas drogas, no assassínio, ou perdido na marginalidade. Coloca, Senhor, a unção do Teu Espírito nesses elementos, e que esses elementos agora, Senhor, venha ser, Pai querido, totalmente purificado e contagiado com a unção do Espírito Santo. E ao beber essa água recebe a cura, ao vestir essa roupa recebe a proteção, a mudança, liberta do cativeiro, a chave do lar, abre a porta de emprego, abre a porta de emprego, abre a porta, guarda o carro, o veículo, o lar, o documento, ganha causa na justiça
e ela seja mais do que vencedor através desta oração, em nome de Jesus. Yevarechecha Adonai, El Adonai panavelecha vihunecha, e assá Adonai panavelecha viasenlecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Tenha um bom dia, em nome de Jesus, tenha uma ótima semana. Dê o seu joinha, se inscreva no canal, deixe o comentário e me ajude que esta live chegue até os confins da terra pelo canal do YouTube, em nome de Jesus. Deus te abençoe.